O silêncio do quarto da maternidade era, para Liza, mais ruidoso do que qualquer grito. Nos últimos 3 dias, ele se tornara seu companheiro constante, um eco da ausência que pesava em seu peito. Do lado de fora da janela, a vida pulsava, carros passavam, e o mundo seguia seu curso indiferente. Mas ali dentro, o universo de Liza havia se resumido ao cheiro de talco, ao calor do pequeno corpo que aninhava em seus braços e ao som suave da respiração de sua filha, Evelyn. Era um milagre envolto em uma manta cor-de-rosa, um amor tão avassalador que doía. Contudo, cada vez que olhava para o rostinho sereno da bebê, uma pergunta fria serpenteava por sua mente, envenenando a felicidade que deveria ser plena. Onde está ele? Se a solidão de Liza naquele quarto de maternidade, mesmo com a pequena Evelyn nos braços, já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita. Se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo da jornada dela. Ah, e deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram a força imensa que nasce com a maternidade e a coragem de uma mulher para recomeçar. Liza ajustou a pequena Evelyn em seu colo, o coração batendo uma melodia agridoce de amor e ansiedade. O corpo ainda dolorido e frágil do parto era um lembrete constante da jornada que a trouxera até ali. Cada pontada era um marco do milagre que agora segurava. Felipe não viera ao hospital. Nenhuma vez. As desculpas, transmitidas por mensagens curtas e impessoais, eram sempre as mesmas. Reuniões inadiáveis, uma crise na empresa, viagens de última hora. Mentiras. Ela sabia que eram mentiras. O sexto sentido, aquela voz interna que as mulheres aprendem a ouvir, gritava em seus ouvidos há meses. Mas ela o abafara com a esperança teimosa de que a chegada da filha mudaria tudo. Que a visão daquele pequeno ser, carne da sua carne, sangue do seu sangue, derreteria o gelo que se formara ao redor do coração de seu marido. Uma enfermeira de sorriso gentil entrou no quarto, trazendo-a alta em uma prancheta. Pronta para ir para casa, querida. Seu marido já deve estar chegando para buscar vocês. A frase, dita com a melhor das intenções, foi como uma faca girando em uma ferida aberta. Liza forçou um sorriso que não alcançou seus olhos castanhos e cansados. Sim, pronta. Vestir-se foi um ato de pura determinação. A roupa que trouxera, um vestido solto e florido que antes da gravidez lhe caía perfeitamente, agora parecia estranha em um corpo que ela mal reconhecia. Olhou-se no espelho e viu uma versão exausta de si mesma. A jovem morena de cabelos longos e brilhantes, que um dia sonhara com um amor de conto de fadas, dera lugar a uma mulher com olheiras profundas e uma tristeza velada no olhar. Mas, por baixo da fadiga, uma nova força começava a brotar, uma resiliência forjada no fogo da maternidade e da decepção. Era a força de uma leoa, protegendo sua cria, e Evelyn era tudo o que importava agora. Com a filha segura em seus braços, envolta na manta mais macia que conseguira encontrar, Liza caminhou pelo corredor do hospital. Cada passo era lento, calculado. Agradeceu às enfermeiras, cujos rostos se tornaram familiares e reconfortantes naqueles dias de solidão. Ao chegar à porta de vidro da saída, respirou fundo. O sol da manhã a cegou por um instante, e o barulho da cidade a envolveu. Seu coração deu um salto. Parado junto ao meio-fio estava o sedã de luxo de Felipe, o mesmo carro em que tantas vezes ela entrara, sentindo-se a mulher mais sortuda do mundo. Por um breve segundo, a esperança, essa teimosa e tola esperança, floresceu em seu peito. Ele veio. Ele se importa. Mas a esperança morreu tão rápido quanto nasceu. Felipe não estava sozinho. Ele estava de pé, impecavelmente vestido em um terno cinza que exalava poder e indiferença. A barba sempre perfeitamente modelada dava-lhe um ar de maturidade e controle. Ele era, inegavelmente, um homem muito bonito, mas seu rosto estava fechado, os olhos frios como aço polido, e ao seu lado, recostada na porta do passageiro com uma posse descarada, estava Patrícia. Patrícia, a mulher cuja sombra pairava sobre seu casamento há mais de um ano.
Com seus cabelos curtos e um sorriso de vitória nos lábios, ela era a imagem da autoconfiança. Usava um vestido vermelho justo, que contrastava brutalmente com a fragilidade de Liza. Seus olhos percorreram Liza de cima a baixo, um brilho de desprezo e triunfo dançando em suas íris. Liza parou a poucos metros deles, sentindo o mundo girar. O barulho do trânsito pareceu desaparecer, substituído pelo zumbido em seus ouvidos. Tudo o que conseguia focar era a cena à sua frente, o homem que ela amava e a mulher que destruíra seu lar, juntos, esperando por ela na porta da maternidade. O abraço que ela sonhara receber, o beijo de boas-vindas para a filha, tudo se desfez em fumaça. Felipe deu um passo à frente, o som de seus sapatos caros no asfalto ecoando como uma sentença. Ele não olhou para o pequeno embrulho nos braços de Liza. Seus olhos estavam fixos nos dela, mas não havia amor, não havia arrependimento. Havia apenas uma resolução fria. Liza, ele disse, a voz desprovida de qualquer emoção. Ele estendeu a mão, não para afagar a cabeça da filha ou para segurar o braço de Liza, mas para lhe entregar um envelope pardo, grosso e pesado. Liza olhou para o envelope e depois para ele, a confusão e a dor estampadas em seu rosto. O que é isso, Felipe? Ele não vacilou. São os papéis do divórcio. Meu advogado já preparou tudo. É um acordo generoso. Você e a criança não terão com o que se preocupar financeiramente. A palavra divórcio pairou no ar, densa e venenosa. Generoso. A criança. Ele falava como se estivesse fechando um negócio, liquidando um ativo indesejado. Liza sentiu o ar faltar em seus pulmões. O chão parecia ter sido arrancado de debaixo de seus pés. Ela apertou Evelyn com mais força contra o peito, um gesto instintivo de proteção. A bebê, sentindo a tensão da mãe, começou a resmungar. Patrícia, vendo a cena, soltou uma risadinha baixa e debochada. Vamos, Felipe, não temos o dia todo. Alguns de nós temos vidas para viver, não é mesmo? Ela se aproximou, parando ao lado dele, e colocou uma mão possessiva em seu braço. Ela entendeu, não é, Liza? O conto de fadas acabou. O veneno nas palavras de Patrícia foi o estalo que Liza precisava para sair do torpor. A dor lancinante em seu peito transformou-se em uma fogueira de fúria e dignidade. Ela ergueu o queixo, e pela primeira vez naquele dia, seus olhos encontraram os de Felipe com uma clareza cortante. A surpresa não existia mais, apenas a confirmação amarga do que sua intuição gritava há meses. As noites em que ele chegava em casa cheirando a um perfume que não era o dela. As viagens de negócios que coincidiam misteriosamente com as folgas de Patrícia. A frieza que se instalara entre eles, especialmente depois que ela anunciou a gravidez, a notícia que deveria tê-los unido, mas que apenas acelerou o fim. Dentro da mente de Felipe, um conflito se desenrolava. Uma parte dele, uma pequena e sufocada parte, sentia uma pontada de culpa ao ver a vulnerabilidade de Liza, o pequeno bebê em seus braços. Ele se lembrava da jovem doce e cheia de sonhos por quem se encantara. Mas Patrícia havia sido implacável, sussurrando em seus ouvidos que Liza o prendera com a gravidez, que era uma golpista querendo seu dinheiro. Ela o convencera de que um corte rápido e limpo era a única solução. A vida com Patrícia era excitante, cheia de festas, poder e luxo, sem as complicações de uma família. Era mais fácil acreditar nela. Era mais fácil ser o carrasco do que admitir a própria fraqueza. Ele endureceu o coração. Era apenas um negócio a ser concluído. Liza não pegou o envelope. Deixou que a mão de Felipe ficasse suspensa no ar entre eles. Sua voz, quando finalmente saiu, era baixa, mas firme, sem um pingo de tremor. Você vai se arrepender disso, Felipe. Não por minha causa, mas por causa dela. Ela inclinou a cabeça, olhando para o rosto adormecido de Evelyn. Um dia você vai acordar e perceber que trocou a única coisa real da sua vida por isso. Seu olhar se moveu para Patrícia, um olhar que misturava piedade e desprezo. Sem dizer mais uma palavra, Liza se virou. Ignorou o carro de luxo, o homem que um dia fora seu mundo e a mulher que se deleitava com sua ruína. Com a dignidade que lhe restava, ela caminhou até a calçada e, com a mão livre, ergueu-a para chamar um táxi. As lágrimas,
que ela segurou com tanta força, ameaçavam cair, mas ela não lhes daria essa satisfação. Não ali. Não na frente deles. Um táxi amarelo parou. O motorista, um homem mais velho de olhar bondoso, desceu e a ajudou com a porta, vendo a fragilidade da jovem mãe e o bebê recém-nascido. "Para onde, minha filha?" ele perguntou suavemente. Liza entrou acomodando Evelyn em seu colo. O envelope do divórcio caiu no chão ao lado dos pés de Felipe, esquecido. Ele ficou parado, observando o táxi se afastar, um sentimento estranho e desconfortável começando a se formar em seu estômago. Patrícia, no entanto, sorriu satisfeita. "Finalmente", ela disse, apertando seu braço. "Agora podemos começar nossa vida de verdade." Dentro do carro, enquanto o cenário da sua antiga vida passava borrado pela janela, Liza finalmente permitiu que a primeira lágrima escorresse por seu rosto. Não era uma lágrima de amor perdido. Era uma lágrima pela inocência quebrada, pelo sonho transformado em pesadelo. Ela olhou para a pequena Evelyn, que agora dormia pacificamente, alheia à tempestade que acabara de desabar sobre suas vidas. "Somos só nós duas agora, meu amor", sussurrou Liza, beijando a testa macia da filha. "Mas eu prometo, vou ser o suficiente para nós duas, eu prometo." O táxi a levou de volta para a mansão fria e silenciosa que ela um dia tentara chamar de lar. Ao entrar, o eco de seus passos no mármore polido soou como um decreto de solidão. Os retratos na parede, de um casal sorridente em dias mais felizes, pareciam zombar dela. Com Evelyn ainda dormindo em seus braços, Liza subiu as escadas, não para o quarto que dividia com Felipe, mas para o quarto de hóspedes. Ela não queria nada que a lembrasse dele. Ali, sentada na beira de uma cama que não era sua, em uma casa que não era mais seu lar, ela entendeu a profundidade do abismo em que fora jogada. A humilhação na porta da maternidade não foi o começo do fim. Foi apenas a declaração oficial. O fim já vinha sendo construído há muito tempo, tijolo por tijolo de mentiras, indiferença e traição. E agora, com um bebê nos braços e o coração em pedaços, Liza teria que encontrar uma maneira de construir, do zero, um novo começo. O tempo, dentro daquela mansão opulenta, parecia escorrer de forma diferente. As horas se arrastavam, esticadas pelo silêncio dos cômodos vazios e pela ausência de vida. Liza, que antes se maravilhava com o luxo que a cercava, os tetos altos, os móveis de design, a arte caríssima nas paredes, agora via tudo como uma gaiola dourada. Cada objeto de valor era um lembrete de que sua presença ali sempre fora condicional, uma peça em um tabuleiro que não era seu. Nos primeiros dias após o confronto na maternidade, ela se moveu como um autômato. Cuidava de Evelyn com uma devoção feroz, amamentando, trocando fraldas, cantando canções de ninar com a voz embargada. A bebê era seu norte, seu único ponto de luz em um oceano de escuridão. Mas quando Evelyn dormia, o passado a assaltava. O romance entre Liza e Felipe nunca fora o conto de fadas que a jovem humilde, vinda de uma família simples do interior, um dia sonhara. Eles se conheceram em um evento de caridade, onde Liza trabalhava como recepcionista. Felipe, o herdeiro carismático de um império imobiliário, ficou instantaneamente cativado por sua beleza genuína e seu sorriso que parecia iluminar o salão. Ele a cortejou com a intensidade de um furacão. Jantares em restaurantes exclusivos, viagem surpresa para Paris, presentes que valiam mais do que tudo o que a família dela já possuíra na vida. Liza, com seus 20 anos e um coração ingênuo, se viu arrastada para um mundo de glamour e paixão. Ela se apaixonou não pelo dinheiro, mas pelo homem que Felipe parecia ser, atencioso, charmoso e aparentemente dedicado. O casamento veio rápido, uma cerimônia extravagante, que foi a comidilha das colunas sociais. Liza se tornou a Senhora Alencar, um nome que carregava peso e prestígio. No início, ela tentou se adaptar à nova vida. Frequentou jantares com a elite, aprendeu sobre vinhos e arte, e tentou ignorar os olhares condescendentes das mulheres que a viam como uma alpinista social. O problema não estava no mundo dele, estava nele. A máscara do príncipe encantado começou a cair 6 meses após a lua de mel. A primeira traição foi um golpe devastador. Liza encontrou mensagens no celular dele,
trocas explícitas com uma socialite que ela conhecera em uma das festas. A dor da descoberta foi física, uma pontada aguda que lhe tirou o fôlego. Quando o confrontou, Felipe não negou. Em vez disso, ele se desfez. Ajoelhou-se aos seus pés, chorou lágrimas que pareceram sinceras e jurou que fora um erro estúpido, um momento de fraqueza. Ele a cobriu de presentes. Comprou-lhe um colar de diamantes e prometeu que aquilo jamais se repetiria. Você é a mulher da minha vida, Liza. Eu fui um idiota. Me perdoa. E ela perdoou, porque eu amava, porque acreditava na bondade inerente das pessoas e na força do arrependimento, porque a ideia de abandonar aquele sonho, de voltar para sua vida antiga com o estigma de um casamento fracassado, era aterrorizante. Ela escolheu acreditar na promessa de um novo homem. A paz durou alguns meses. A segunda vez foi com uma colega de trabalho, uma arquiteta da empresa dele. Desta vez foi Patrícia quem sutilmente plantou a semente da desconfiança. Patrícia era, na época, apenas uma amiga do casal, mas sua presença era constante, seus conselhos sempre com um toque de veneno disfarçado de preocupação. Foi ela quem, acidentalmente, mencionou ter visto o carro de Felipe estacionado em frente a um hotel em um horário suspeito. A descoberta foi igualmente dolorosa, talvez até mais, pois trazia o peso da reincidência. Novamente, o mesmo teatro do arrependimento se desenrolou. Felipe usou a desculpa do estresse no trabalho, da pressão para manter o império da família. Ele a levou para uma segunda lua de mel nas Maldivas, em um resort tão exclusivo que parecia um paraíso na terra. Ali, cercada por um mar azul turquesa e areias brancas, ele jurou mais uma vez: agora é diferente, meu amor. Eu entendi o que quase perdi. Você e nosso futuro são tudo para mim. Eu vou mudar. Liza, seduzida pela beleza do lugar e pela intensidade de suas palavras, cedeu mais uma vez. Perdoá-lo parecia mais fácil do que viver sem ele. Ela se agarrou à promessa como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Foi nessa época que Patrícia começou a se aproximar de Felipe de forma mais incisiva. Ela se tornou sua confidente, a pessoa que entendia a pressão que ele sofria. Na mente de Felipe, a lógica era perversa. Ele se sentia culpado por trair Liza e Patrícia oferecia absolvição. Ela o fazia sentir-se poderoso e desejado, não o homem falho que se via refletido nos olhos magoados de Liza. Ele começou a passar mais tempo com Patrícia, sob o pretexto de reuniões de negócios e encontros com amigos. Para Liza, ele dizia que precisava de espaço para se reencontrar. A terceira traição foi a mais cruel de todas, pois foi com a própria Patrícia. Não houve uma descoberta dramática, mas uma lenta e torturante erosão da verdade. Foi o distanciamento de Felipe, o cheiro do perfume dela em suas roupas, a forma como ele defendia Patrícia a cada pequena desconfiança de Liza. A intuição dela gritava, mas ela não tinha provas concretas. Foi nesse período de angústia e incerteza que Liza descobriu que estava grávida. A notícia da gravidez foi, para ela, uma última e desesperada tábua de salvação. Ela acreditou com toda a força de sua alma que um filho mudaria tudo. Um filho solidificaria o casamento, traria Felipe de volta para casa, para o lar que ela tentava construir. Quando contou a ele, a reação foi morna. Um sorriso forçado, um abraço sem calor. Um filho. Que maravilha, Liza, ele disse, mas seus olhos estavam distantes. A gravidez de Evelyn, que deveria ter sido um período de alegria e união, foi a época mais solitária da vida de Liza. Felipe se afastou completamente. As viagens de negócios se tornaram mais frequentes e longas. Ele mal tocava em sua barriga, raramente perguntava sobre o bebê ou a acompanhava nas consultas médicas. A sombra de Patrícia se tornou uma presença constante e sufocante. Liza via fotos deles juntos nas redes sociais de amigos em comum, em jantares e eventos aos quais ela não era mais convidada. A desculpa era sempre a mesma. Você precisa descansar, querida. É melhor para o bebê. Ele a isolou, usando a gravidez como pretexto. Enquanto isso, Patrícia tecia sua teia, alimentando a insegurança de Felipe, convencendo-o de que a gravidez era um golpe. Você não acha estranho, Felipe? Justo agora que estávamos nos entendendo, ela aparece grávida.
Essas mulheres de classe baixa são espertas. Um filho é um bilhete de loteria para a vida toda, ela sussurrava, suas palavras como gotas de veneno corroendo a já frágil consciência dele. Felipe, um homem que sempre tivera tudo o que queria sem esforço, era fraco. Era mais fácil acreditar na narrativa de Patrícia, que ele era a vítima, o alvo de um plano, do que confrontar a realidade de suas próprias falhas e a responsabilidade de ser pai. A ideia de noites sem dormir, de responsabilidades e de uma vida centrada em outra pessoa o apavorava. A vida com Patrícia era fácil, hedonista, livre de obrigações. Ele escolheu o caminho mais fácil. Sentada no quarto de hóspedes, com Evelyn dormindo em um berço improvisado ao lado da cama, Leisa repassava cada um desses momentos. Cada promessa quebrada, cada reconciliação falsa, cada humilhação silenciosa. A cena na porta da maternidade não fora um raio em céu azul. Fora o trovão que se seguiu a uma longa e sombria tempestade. A dor ainda estava lá, uma ferida aberta em seu peito, mas, pela primeira vez, ela não se sentia culpada. Ela não se perguntava o que fizera de errado, ou como poderia ter sido melhor. Ela via a verdade com uma clareza brutal. Ela nunca poderia ter mudado Felipe. O problema nunca esteve nela. Estava na fraqueza dele, em seu egoísmo, em sua incapacidade de amar de verdade. Ela havia perdoado não 2, mas 3 vezes, e cada perdão apenas o encorajara a feri-la novamente. A gravidez não foi sua última esperança, foi seu último erro de cálculo. Naquela noite, algo mudou dentro dela. O luto começou a dar lugar a uma resolução silenciosa. Ela olhou para a aliança de casamento em seu dedo, o ouro branco e os diamantes que um dia simbolizaram um sonho. Com um gesto firme, ela a tirou e a colocou sobre a mesa de cabeceira. Não era mais um símbolo de amor, mas uma coleira. Ela pegou o celular e fez a primeira ligação. Não para sua mãe, que ficaria desesperada, nem para uma amiga, que a cobriria de piedade. Ela ligou para um número que encontrara online há algumas semanas, em um momento de premonição sombria. Alô, Escritório de Advocacia Martins e Associados, em que posso ajudar? Leisa respirou fundo, a voz saindo mais forte do que esperava. Meu nome é Leisa Alencar. Meu marido me entregou os papéis do divórcio. Eu preciso de um advogado, o melhor que vocês tiverem. Do outro lado da linha, houve uma pausa. O nome Alencar era poderoso. Claro, senhora Alencar. Vou transferi-la para o Dr. Martins. Ele cuidará pessoalmente do seu caso. Ao desligar o telefone, Leisa sentiu um peso sair de seus ombros. A batalha estava apenas começando, ela sabia. Seria suja, dolorosa e exaustiva. Mas não seria uma batalha para reconquistar Felipe. Seria uma batalha por sua dignidade, por seu futuro e, acima de tudo, pelo futuro de sua filha. A jovem ingênua que se casara com um milionário morrera. Em seu lugar, uma mulher, uma mãe, estava começando a nascer das cinzas de um passado de falsas promessas. Que ela não seria mais uma vítima. O divórcio não foi um processo limpo e rápido como Felipe, em sua arrogância, havia imaginado. Foi uma guerra de atrito. Influenciado pela ganância de Patrícia, que via cada centavo destinado a Leisa como uma perda pessoal, Felipe instruiu seus advogados a serem implacáveis. A proposta generosa que ele mencionara na porta da maternidade se transformou em uma oferta mesquinha, cheia de cláusulas que tentavam pintar Leisa como uma oportunista. Eles questionaram a duração do casamento, insinuaram que ela não precisava de tanto para se sustentar e tentaram minimizar a pensão de Evelyn a um valor quase simbólico. Para Leisa, cada documento recebido era uma nova humilhação. Mas o Dr. Martins, seu advogado, era um homem experiente e astuto. Não se preocupe, senhora Alencar, ele dizia com uma calma tranquilizadora. A lei protege a senhora e, principalmente, sua filha. A arrogância deles será sua ruína no tribunal. Enquanto a batalha legal se arrastava, Leisa tomou uma decisão. Não passaria nem mais um dia naquela mansão que se tornara um mausoléu de suas esperanças. Com a ajuda de seu advogado, que conseguiu a liberação de uma pequena parte de seus bens maritais para despesas iniciais, Leisa fez as malas. Ela não levou as joias, as roupas de grife ou os objetos de arte. Pegou apenas suas roupas antigas, alguns livros,
os presentes que ganhara de sua família e, o mais importante, tudo o que pertencia a Evelyn. Deixou a aliança de diamante sobre a mesa de cabeceira, um último e silencioso adeus à vida que quase a destruiu. Ao fechar a porta da mansão pela última vez, sentiu um alívio tão profundo que quase a fez chorar. Era o som de suas correntes se quebrando. Laísa não voltou para a casa dos pais. Amava-os demais para lhes impor esse fardo e precisava provar a si mesma que conseguiria se reerguer sozinha. Em vez disso, alugou uma pequena casa em um bairro operário, um lugar simples, mas decente, que a lembrava da sua infância. As paredes precisavam de uma nova pintura e os móveis eram de segunda mão, comprados com o pouco dinheiro que tinha, mas pela primeira vez em anos, Laísa sentiu que tinha um lar, um lugar que era verdadeiramente seu. A realidade, no entanto, era dura. O glamour da vida de milionária deu lugar ao desafio de fazer o dinheiro esticar até o fim do mês. As noites eram longas, interrompidas pelo choro de Evelyn. O cansaço era um companheiro constante, pesando em seus ossos. Havia dias em que o desespero batia à porta. Olhava para as contas empilhadas na mesinha da sala. Aluguel, luz, farmácia, e sentia um nó de pânico se formar em sua garganta. Como ela daria conta de tudo? Como poderia oferecer um futuro digno para sua filha naquele cenário? Nesses momentos de dúvida, ela olhava para Evelyn. Olhava para o sorriso banguela, para os olhinhos curiosos que seguiam cada movimento seu, para as mãozinhas que se agarravam a seu dedo com uma força surpreendente. E então, a força voltava. O amor por aquela pequena criatura era um combustível inesgotável. Ela não estava lutando apenas por si mesma, estava lutando por elas. E ela não estava sozinha. A solidão fria da mansão foi substituída pelo calor da comunidade. Sua vizinha da direita, Dona Elvira, uma viúva de 70 anos com um coração do tamanho do mundo, foi a primeira a acolhê-la. Apareceu em sua porta com um prato de bolo de fubá ainda morno e um sorriso que dissipou as nuvens. Vi que você se mudou, minha filha. Mãe de primeira viagem, não é? Se precisar de qualquer coisa, um conselho, um ouvido amigo ou só 5 minutos de silêncio, pode me chamar. Dona Elvira tornou-se a avó que Evelyn não tinha por perto. Ensinou a Laísa os segredos para acalmar cólicas, as melhores receitas de sopas nutritivas e, o mais importante, ofereceu-lhe a sabedoria de uma vida inteira. Frequentemente, ficava com a bebê por 1 ou 2 horas, permitindo que Laísa tomasse um banho demorado ou simplesmente respirasse. Logo, Carla, sua melhor amiga de infância, a quem Laísa se afastara durante o casamento por insistência de Felipe, reapareceu. Ao saber da situação, Carla não perdeu tempo com pena. Chegou com 2 sacolas de supermercado e um plano de ação. Chega de chorar, amiga. Vamos pintar esse quarto. E eu trouxe lasanha. Carla a lembrava de quem ela era antes de Felipe. Uma mulher forte, divertida e cheia de vida. Juntas elas pintaram as paredes, montaram o berço de Evelyn e encheram a casa de risadas, apagando as últimas sombras do passado. Essa rede de apoio, tecida com afeto, bolo de fubá e amizade verdadeira, era mais valiosa do que todos os diamantes que Felipe poderia comprar. Enquanto Laísa reconstruía sua vida sobre alicerces de afeto e dignidade, Felipe descobria que o paraíso que Patrícia lhe prometera era um deserto frio. A vida luxuosa ao lado dela era uma sucessão de festas vazias, conversas superficiais e um silêncio gelado, sempre que o brilho dos eventos sociais se apagava. Patrícia era uma companheira para as câmeras, para os jantares de negócios, para gastar seu dinheiro. Mas não havia calor, não havia cumplicidade. Ele começou a notar coisas que antes ignorava. A forma como Patrícia tratava os empregados com um desprezo arrogante. Sua obsessão por status e aparências, que transformava cada saída em um desfile de moda calculado. E, principalmente, seu absoluto desinteresse por qualquer coisa relacionada a Evelyn. Uma noite, Felipe chegou em casa mais cedo. Encontrou Patrícia ao telefone rindo alto. Sim, claro que a pensão é ridícula, ela dizia a uma amiga, mas já é demais para aquela coitada e a cria dela. Felipe tem que ser duro, se deixar, ela o depena. O importante é que agora ele é todo meu. Ao perceber a presença dele, ela desligou rapidamente, mas o estrago estava feito. A palavra cria, dita com tanto desdém,
atingiu Felipe de uma forma inesperada. Pela primeira vez, ele não viu Laísa como uma adversária, mas como a mãe de sua filha, e sentiu uma pontada de vergonha. O desprezo de Patrícia pela filha dele começou a se tornar um ponto de atrito. Certo dia, Felipe comentou, quase para si mesmo, que a bebê deveria ter cerca de 3 meses. Patrícia revirou os olhos. E daí, Felipe? Você vai ficar acompanhando o calendário agora? Pensei que tivéssemos superado esse capítulo. Gastei uma fortuna no meu vestido novo para o baile de gala de sábado. É com isso que você deveria se preocupar. O silêncio na mansão, antes um sinal de paz para ele, agora era opressor. As risadas de Patrícia não preenchiam o vazio. Elas o acentuavam. Ele se pegava pensando em Laísa, não na Laísa chorosa e frágil que ele humilhara, mas na jovem por quem se apaixonara. Lembrava-se de seu sorriso, de sua bondade, da forma como ela tentava genuinamente fazer daquela casa um lar. Ele começava a perceber que, ao tentar se livrar de uma complicação, talvez tivesse descartado a única pessoa que o amara de verdade, e não apenas pelo que ele podia proporcionar. A vida com Patrícia era um contrato, não um relacionamento, e ele estava pagando um preço muito alto por ela. A reviravolta sutil começou em uma tarde chuvosa. Entediado e sozinho em seu escritório em casa, Felipe cedeu a um impulso. Digitou o nome de Carla, a amiga de Laísa, em uma rede social. O perfil era aberto. Ele rolou as fotos sem muito interesse, até que uma imagem o fez parar. Era uma foto recente. Nela, Laísa estava sentada no chão de uma sala simples, sorrindo. Um sorriso genuíno, radiante, como ele não via há anos. Em seu colo, Evelyn, vestida com um macacãozinho de urso, gargalhava para a câmera. Ao fundo, Dona Elvira e Carla sorriam também. A cena transbordava uma alegria simples e poderosa. Não havia luxo, não havia glamour. Havia vida, havia amor. Felipe sentiu um aperto no peito, uma mistura de arrependimento e uma inveja que o corroeu por dentro. Ele tinha tudo: a mansão, os carros, a mulher troféu ao seu lado. Mas, naquele momento, olhando para aquela foto, ele se sentiu o homem mais pobre do mundo. Percebeu que Laísa não estava apenas sobrevivendo, ela estava florescendo, longe dele. E essa constatação o assustou mais do que qualquer processo judicial. A mulher que ele julgava fraca estava encontrando sua força, enquanto ele, o poderoso Felipe Alencar, estava começando a se afogar no vazio de sua própria criação. Os meses que se seguiram foram uma lenta e constante edificação. Enquanto Laísa erguia as paredes de sua nova vida, com tijolos de afeto e cimento de resiliência, as fundações do castelo de Felipe e Patrícia começavam a ruir, minadas pela podridão interna. A imagem que Felipe vira nas redes sociais, Laísa sorrindo, feliz em sua simplicidade, tornou-se uma obsessão. Era uma afronta silenciosa ao universo que ele construíra, um universo onde ele era o Sol e todos os outros planetas deveriam sentir a sua falta ao se afastarem de sua órbita. Mas Laísa não parecia sentir falta. Pelo contrário, ela parecia ter encontrado a luz própria. Movido por uma mistura doentia de curiosidade e um orgulho ferido que ele se recusava a admitir, Felipe começou a fazer algo que jamais imaginara. Ele começou a vigiá-la. Em dias de reuniões canceladas ou tardes vazias, ele guiava seu carro de luxo pelos bairros operários, sentindo-se um alienígena em seu próprio planeta. Mantinha uma distância segura, estacionado em uma esquina qualquer, e observava. Ele a viu empurrando o carrinho de Evelyn pela calçada esburacada, parando para conversar com um vendedor de frutas. Viu-a sentada em um banco de praça com Dona Elvira, ambas rindo enquanto a pequena Evelyn tentava, desajeitadamente, alcançar os próprios pés. Cada cena era um golpe em seu ego. Não havia tristeza no rosto de Laísa. Havia cansaço, sim. Ele podia ver as olheiras que não existiam quando ela tinha uma equipe de empregados à sua disposição. Mas havia também uma serenidade, uma presença de espírito que ele nunca lhe conhecera. Ela estava inteiramente ali naquele momento, com sua filha e suas amigas. Não havia o olhar distante de quem sonha com outra vida. Ela estava vivendo a sua, de peito aberto. Em contraste, a vida dele parecia cada vez mais uma performance. As festas, os jantares, os sorrisos forçados para as câmeras, tudo era um roteiro.
Patrícia era a diretora e ele, o ator principal e financiador da produção. A fissura definitiva em seu mundo começou com uma pequena inconsistência. Patrícia anunciou uma viagem de 2 dias a São Paulo para um workshop de design de interiores. Felipe não pensou muito a respeito, até que por acaso, ao ver o extrato do cartão de crédito que ele pagava, notou uma despesa elevada em uma joalheria masculina de luxo no Rio de Janeiro, datada do mesmo dia em que ela supostamente estaria em São Paulo. O sangue de Felipe gelou. Ele, que construíra um império baseado em atenção aos detalhes, sentiu a adrenalina da suspeita percorrer seu corpo. Ele não a confrontou. A raiva imediata foi suplantada por uma frieza calculista, a mesma que usava para fechar negócios hostis. Ele não queria um confronto emocional, ele queria a verdade, queria fatos, queria munição. Contratou discretamente o melhor investigador particular que o dinheiro poderia comprar. "Quero saber tudo", disse ele ao homem de rosto impassível em seu escritório. "Cada passo, cada ligação, cada encontro. Quero o passado dela também. Tudo." Enquanto o investigador trabalhava, Felipe vivia em um estado de alerta paranoico. Cada risada de Patrícia ao telefone parecia uma zombaria. Cada vez que ela o tocava, sua pele se arrepiava. Ele a observava, fingindo normalidade, mas por dentro estava dissecando cada palavra, cada gesto. Ele se lembrou de como Leissa o olhava com adoração e confiança cega, e a culpa o atingiu com a força de um soco. Ele havia traído aquela confiança. E agora? Agora ele era o tolo, o marido enganado. O universo tinha um senso de humor perverso. Uma semana depois, o investigador entregou um envelope grosso e pesado, muito parecido com aquele que ele mesmo entregara a Laísa na porta da maternidade. O karma, pensou Felipe com amargura. Ele esperou Patrícia sair para mais uma de suas tardes de compras e se trancou no escritório. Com as mãos trêmulas, abriu o envelope. O conteúdo era avassalador. Havia fotos. Dezenas delas. Patrícia no Rio de Janeiro, não em um workshop, mas nos braços de outro homem. E não era um homem qualquer. Era Ricardo Mendes, um de seus maiores rivais no mercado imobiliário, um homem que ele desprezava. Estavam em um iate, brindando com champanhe. Estavam saindo de um hotel de luxo, de mãos dadas. Estavam se beijando em um restaurante caro, o mesmo onde Felipe a levara no início de seu caso. A humilhação foi tão intensa que Felipe sentiu o ar faltar. Mas as fotos eram apenas o começo. O verdadeiro golpe veio nos relatórios. O investigador havia conseguido transcrições de mensagens e gravações de ligações. Felipe leu, sentindo o estômago revirar. Ele engoliu tudo, amiga. A história de que a santinha do pau oco engravidou para dar o golpe. Felipe tem um ego do tamanho do mundo, mas é fraco. Bastou eu dizer que ele era a vítima e ela a vilã. E ele acreditou. Homens são tão previsíveis. Sim, o divórcio está sendo um inferno, mas é por minha causa. Mandei ele cortar tudo o que podia. Por que eu dividiria o prêmio? A cria dela que se vire com o mínimo. O importante é garantir o meu. Assim que casarmos e eu tiver meu nome nos papéis certos, o Ricardo e eu poderemos rir por último. O anel? Ah, o Felipe me deu um lindo. Mas o que o Ricardo me deu é mais discreto. Tenho que esconder, claro. O trouxa ainda acha que eu sou a mulher da vida dele. Mal sabe ele que é só o meu caixa eletrônico. Cada palavra era uma facada. Ele não fora apenas traído, fora metodicamente desmontado, manipulado, transformado em um fantoche. A narrativa que ele usara para justificar sua crueldade com Laísa, que ele estava se libertando de uma armadilha, era uma mentira criada por Patrícia para prendê-lo na dela. Ele não era o predador, era a presa. A raiva que sentia era vulcânica, mas sob ela havia uma camada ainda mais espessa de autodepreciação. Ele se odiou. Odiou sua fraqueza, sua vaidade, sua estupidez. E no meio daquele ódio, a imagem de Laísa surgiu novamente. Laísa grávida e sozinha. Laísa na porta da maternidade, com o corpo frágil e os olhos cheios de uma dor que ele causara. Laísa em sua casinha simples, sorrindo. Ele não a abandonara por uma paixão avassaladora. Ele a abandonara por uma farsa, por uma mulher que o desprezava. Ele trocara ouro por latão. A culpa o consumiu.
Não era mais uma pontada desconfortável, era uma hemorragia interna, afogando-o em arrependimento. Ele precisava vê-la, precisava consertar aquilo. Não, ele precisava implorar para que ela o deixasse tentar consertar. Sua primeira ligação foi para ela. Liza atendeu no segundo toque, a voz cautelosa. Alô? Liza. Sou eu, Felipe. A voz dele saiu rouca, quebrada. Houve um silêncio do outro lado. Ela não desligou. O que você quer, Felipe? Se for sobre os advogados, fale com o Dr. Martins. Não, não é isso. Por favor, eu preciso falar com você. Pessoalmente. É importante. Eu te imploro. A palavra imploro soou estranha em sua própria boca. Ele nunca havia implorado por nada na vida. Liza hesitou. Sua primeira reação foi recusar. Que direito ele tinha de pedir qualquer coisa? Mas havia algo na voz dele, um desespero nu e cru que ela nunca ouvira antes. Talvez fosse a hora de colocar o ponto final definitivo. Tudo bem, em um lugar público, na cafeteria do Parque Central, amanhã às 3. No dia seguinte, Liza se preparou para o encontro com uma calma que a surpreendeu. Não havia borboletas no estômago, nem falsas esperanças. Havia apenas uma resolução firme. Escolheu um vestido simples, jeans, e prendeu o cabelo em um rabo de cavalo. Era a Liza real, não a boneca que ele tentara criar. Deixou Evelyn aos cuidados de Dona Elvira, que lhe lançou um olhar preocupado. Tenha cuidado, minha filha. Coração de homem arrependido é terreno perigoso. Liza sorriu e a tranquilizou. Não se preocupe, Dona Elvira. Eu não estou mais plantando nada nesse terreno. Felipe já estava lá quando ela chegou. A imagem dele a chocou. O homem poderoso e impecável desaparecera. Em seu lugar estava um homem abatido, com olheiras profundas e um terno caro que parecia grande demais para seu corpo encolhido. Ele se levantou de um salto quando a viu derrubando um pouco de água na mesa. Liza, obrigado por vir. Ela se sentou mantendo uma distância segura e não disse nada, apenas o encarou com seus olhos castanhos, agora límpidos e impossíveis de decifrar. O silêncio o deixou desconfortável, e ele começou a falar, as palavras tropeçando umas nas outras. Ele contou tudo, sobre a suspeita, o investigador, as fotos com Ricardo Mendes. E então, com as mãos trêmulas, ele empurrou o envelope do investigador pela mesa. Leia, por favor, você precisa entender o que ela fez. O que ela fez comigo, conosco. Liza não tocou no envelope. Eu não preciso ler isso, Felipe. Precisa, ele insistiu, a voz embargada. Você precisa saber que eu fui um idiota, um cego. Ela me manipulou, ela me envenenou contra você. Ela inventou essa história de que a gravidez era um golpe, e eu, na minha arrogância, acreditei. Eu não estava pensando direito. Eu não era eu mesmo. Ele parou esperando uma reação. Raiva, talvez. Compaixão. Qualquer coisa. Mas Liza permaneceu serena, o olhar fixo no dele. Vendo que suas palavras não surtiam efeito, ele se inclinou para a frente, a voz baixando para um sussurro desesperado. Liza, eu sei que errei. Deus, como eu sei. Cada dia desde que eu te vi naquela foto, eu percebi. A vida com ela é um deserto. Não há nada lá. O que eu tinha com você era real. Eu era um idiota por não ver. Eu quero consertar isso. Eu vou me livrar dela, vou te dar tudo o que você merece. Uma casa, segurança, o mundo. Eu quero ser o pai que Evelyn merece. Eu quero ser o marido que eu nunca fui para você. Eu te amo, Liza. Eu percebi isso agora, da pior maneira possível, mas eu te amo. Por favor, me dê uma chance. Uma última chance para te provar que eu posso ser o homem que você sempre sonhou. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, lágrimas de genuíno desespero e remorso. Era a cena que, meses atrás, Liza teria dado tudo para ver. O arrependimento, a confissão, a declaração de amor. Mas agora, ouvindo aquilo, ela não sentiu um pingo de triunfo. Sentiu uma pena profunda e distante. Ela respirou fundo, e quando falou sua voz era suave, mas com a firmeza do aço. Eu sinto muito que você tenha sido enganado, Felipe. De verdade. Ninguém merece passar por uma traição como essa. Um lampejo de esperança brilhou nos olhos dele. Ele se agarrou àquelas palavras. Então você entende? Eu entendo, ela o interrompeu, que você foi uma vítima da ganância de Patrícia, mas o que ela fez com você não apaga o que você fez comigo.
Ele abriu a boca para protestar, mas ela ergueu a mão e ele se calou. Ela pode ter te dado a arma, Felipe, mas foi você quem atirou. Ela pode ter te empurrado, mas foi você quem decidiu caminhar. Foram suas pernas que te levaram para o lado dela na porta da maternidade, não as dela. O rosto dele se contraiu de dor. Ela continuou, a voz ainda calma, mas cada palavra era um veredito. Você fala em promessas, em me dar o mundo. Eu me lembro de cada promessa sua, Felipe. A primeira vez que você me traiu, você me deu um colar de diamantes e jurou que era um novo homem. A segunda vez, você me levou para as Maldivas e fez a mesma jura. Você sempre foi excelente em prometer um futuro, mas o problema é que o seu passado sempre o alcançava. O problema, Felipe, é que o velho homem sempre voltava. Ela se inclinou um pouco e, pela primeira vez, havia uma centelha de fogo em seu olhar. Onde estava esse novo homem durante os 9 meses em que eu carreguei a sua filha sozinha? Onde ele estava quando eu passava as noites com medo e você estava em viagens de negócios? Onde ele estava quando eu saí do hospital esperando o abraço do meu marido e em vez disso recebi os papéis de um divórcio entregues por você e pela sua amante? Você nem sequer olhou para o rosto da sua filha, Felipe. Você a chamou de a criança. Ele baixou a cabeça, os ombros tremendo. Ele não tinha defesa. A mulher que você está vendo na sua frente, Liza continuou, a voz voltando a se suavizar. A mulher que você viu sorrindo em uma foto não existe por sua causa. Ela existe apesar de você. A paz que eu encontrei não tem preço, Felipe. Não pode ser comprada com casas ou segurança financeira. Meu amor próprio, que eu reconstruí pedaço por pedaço, não é negociável. Eu construí uma vida pequena, às vezes difícil, mas imensamente feliz. Uma vida cheia de pessoas que me amam de verdade, por quem eu sou, não pelo que eu represento. E nessa vida, Felipe, não há mais espaço para a dor, a incerteza e a humilhação que você invariavelmente traz consigo. Ela se levantou. O gesto foi final, decisivo. Eu te perdoo, disse ela, e ele ergueu os olhos, a última centelha de esperança reacendendo. Eu te perdoo não por você, mas por mim. Eu te perdoo para que eu possa finalmente ser livre de toda a amargura. Mas perdoar não significa ser tola. Perdoar não é esquecer, e definitivamente não é voltar atrás. Você é o pai da Evelyn, e eu vou fazer questão de que vocês dois construam um relacionamento saudável. Ela tem o direito de conhecer o pai. Mas nós dois, o nosso tempo acabou há muito tempo. Adeus, Felipe. Sem olhar para trás, Liza se virou e caminhou para fora da cafeteria. Cada passo era leve, firme. Não havia lágrimas, não havia raiva. Havia apenas a certeza serena de uma mulher que finalmente se encontrou. Felipe ficou para trás, sozinho na mesa, com o envelope da traição de Patrícia e os destroços de suas próprias escolhas. A rejeição de Liza, tão calma, tão digna, tão desprovida de ódio, foi 1000 vezes mais devastadora do que qualquer grito ou acusação. Ele não havia sido apenas rejeitado, ele havia sido perdoado e dispensado. A mulher que ele considerava fraca se tornara inabalável. O poderoso Felipe Alencar percebeu em um silêncio esmagador que havia perdido a única coisa de valor insubstituível em sua vida. E desta vez não havia presente caro, viagem exótica ou promessa vazia que pudesse comprá-la de volta. A caminhada de Liza para fora daquela cafeteria foi o primeiro passo em sua nova vida. O ar que encheu seus pulmões parecia mais limpo, as cores do mundo mais vivas. O perdão que ela oferecera a Felipe não fora um presente para ele, mas a libertação de si mesma. Ela deixou para trás não apenas o homem, mas o peso de seu passado, a amargura da traição e a sombra da mulher que um dia fora, uma jovem que media seu valor pelo amor de um homem. Ao voltar para casa e pegar a pequena Evelyn nos braços, sentindo o cheiro doce de sua pele, Liza soube com uma certeza inabalável que a felicidade não era um destino ao qual se chegava, mas um lar que se construía. No dia seguinte, ela ligou para o Dr. Martins. Sua voz era diferente, desprovida da ansiedade e da urgência que a caracterizaram no início do processo. Era a voz de uma líder, de alguém no comando de seu próprio navio. Dr. Martins, eu não quero mais uma guerra.
Quero um acordo justo, que garanta o futuro da minha filha de forma inquestionável, mas que também nos permita virar esta página de uma vez por todas. Não quero um centavo a mais por vingança. Quero apenas o que é de direito, para que eu possa seguir em frente. O advogado, acostumado a batalhas litigiosas sangrentas, ficou impressionado com sua maturidade. Do outro lado, Felipe, esmagado pela culpa e pela rejeição, aceitou todos os termos sem contestar. O divórcio, que ameaçava ser um pântano de acusações, foi finalizado rapidamente. O acordo financeiro foi substancial, o suficiente para garantir que nem Leisa, nem Evelyn jamais passassem por necessidades. Mas Liza sabia que o verdadeiro valor daquele documento não estava nos números, mas na assinatura que a declarava oficialmente uma mulher livre. Enquanto isso, Felipe procedia com a demolição de sua própria vida falsa. A confrontação com Patrícia não foi passional. Foi gélida como um funeral. Ele a esperou na sala de estar da mansão, o envelope do investigador sobre a mesa de centro. Quando ela entrou, tagarelando sobre uma nova bolsa que comprara, ele simplesmente apontou para o envelope. Abra. Patrícia empalideceu ao ver as fotos. Tentou negar, chorar, usar as mesmas táticas de manipulação de sempre. Felipe, meu amor, é um mal-entendido. Eles estão tentando nos separar. Mas a máscara havia caído, e tudo o que Felipe via era o rosto feio da ganância e do engano. Acabou, Patrícia, disse ele, a voz desprovida de emoção. Quero você fora da minha casa até o anoitecer. Suas coisas serão enviadas para onde quer que você vá. Nosso noivado está desfeito. Qualquer tentativa de contato será recebida por meus advogados. Ele se virou e saiu da sala, deixando-a com a prova de sua própria traição. Expulsá-la foi um ato necessário, mas não lhe trouxe satisfação. Trouxe apenas o silêncio ecoante de uma casa enorme e vazia, um monumento ao seu fracasso monumental. A primeira vez que Felipe pediu para ver Evelyn sob os novos termos foi a mais difícil. Ele ligou, a voz hesitante, e Liza concordou. A visita foi na casa dela, em seu território. Quando ele chegou trazendo um urso de pelúcia quase maior que a própria bebê, a cena era um estudo de contrastes. Ele, em seu terno caro, parecia deslocado na sala de estar simples e acolhedora de Liza. O ar estava pesado, com palavras não ditas. Liza foi educada, mas distante. Ela acabou de mamar. Se for pegá-la, segure a cabeça dela com firmeza. Ela ainda é muito pequena. Felipe, cujas mãos estavam acostumadas a fechar negócios de milhões, tremia ao pegar a filha. Evelyn o olhou com grandes olhos curiosos e, para seu alívio, não chorou. Ele a segurou desajeitadamente, sem saber o que fazer ou dizer. Naquele momento, ele não era o milionário todo-poderoso. Era apenas um homem assustado, confrontado pela enormidade de sua ausência. A visita durou 20 minutos. Quando ele foi embora, sentiu um vazio ainda maior do que antes. Liza usou o dinheiro do acordo com uma sabedoria que surpreenderia aqueles que a julgavam. Em vez de se mudar para um bairro de luxo ou encher o guarda-roupa com grifes, ela investiu. Comprou a pequena casa que alugava, garantindo um teto permanente para si e para a filha. Usou uma parte para criar um fundo de educação para Evelyn. E com o restante, deu o primeiro passo para sua própria independência profissional. Lembrando-se de seu talento para a confeitaria, algo que aprendera com a avó e que sempre fora sua paixão, ela montou uma pequena cozinha industrial na edícula dos fundos de sua casa. Começou de forma modesta, fazendo bolos e doces para os vizinhos e para as festas da vizinhança. Dona Elvira foi sua primeira e mais entusiasmada cliente, e Carla, com seu tino para marketing, criou uma página nas redes sociais. Delícias da Liza. O nome era simples e honesto, como ela. O primeiro ano foi de muito trabalho. Havia noites em que Liza, depois de colocar Evelyn para dormir, ia para a cozinha e trabalhava até de madrugada, com o cheiro de açúcar e baunilha no ar. O cansaço era real, mas era um cansaço bom. O cansaço de quem está construindo algo seu. Cada encomenda entregue, cada elogio recebido, era uma pequena vitória. O negócio cresceu. Logo, ela estava fornecendo para cafeterias locais e recebendo encomendas para casamentos e eventos maiores. Ela contratou 2 outras mulheres do bairro para ajudá-la, gerando empregos e criando um pequeno ciclo de prosperidade ao seu redor.
Ela não era mais a ex-esposa de um milionário. Era Liza, a dona da Delícias da Liza, uma empresária de sucesso por mérito próprio. O tempo também alterou a dinâmica com Felipe. As visitas dele se tornaram regulares. Sábados à tarde eram o tempo do papai. A estranheza inicial deu lugar a uma rotina. Ele aprendeu a trocar fraldas, a preparar a mamadeira, a entender qual brinquedo a acalmava. Liza mantinha sempre a mesma postura, cordial, mas impessoal. Ela preparava a bolsa de Evelyn e a entregava na porta. Ela precisa de um cochilo por volta das 4. Não se esqueça do protetor solar se for ao parque. Eram instruções, não conversas. Felipe nunca mais tentou cruzar a linha. A rejeição no parque o quebrara de uma forma fundamental. Ele entendia que a porta para o coração de Liza estava trancada para sempre. Seu amor agora era direcionado inteiramente para Evelyn. E para sua surpresa, esse amor se tornou a única coisa autêntica em sua vida. Ele se pegava ansioso pelos sábados. Começou a recusar compromissos de trabalho para não perder seu tempo com a filha. A alegria que sentia ao ouvir a primeira gargalhada de Evelyn direcionada a ele, ou quando ela estendeu os bracinhos para ele pela primeira vez, era mais profunda e real do que qualquer negócio que já fechara. Ele amava sua filha com uma intensidade que o assustava e o redimia ao mesmo tempo. Mas cada momento de alegria com ela era tingido por uma melancolia persistente, o conhecimento do que ele havia destruído para ter aquilo. Cerca de 1 ano e meio após o divórcio, Liza estava em seu jardim nos fundos. A casa, antes sem graça, agora era um pequeno oásis. Havia um canteiro de flores que ela e Dona Elvira cuidavam, um pequeno balanço para Evelyn e o cheiro constante de bolo vindo da cozinha da edícula. Ela observava Evelyn, agora uma pequena criança de cabelos castanhos e olhos brilhantes, cambaleando pela grama, perseguindo uma borboleta. Carla estava ao seu lado, folheando uma revista. Sabe, amiga, disse Carla sem tirar os olhos da página, eu vi uma nota sobre ele. Felipe Alencar. Parece que ele vendeu uma parte da empresa. Dizem que ele está se afastando dos negócios, focando em filantropia. Liza deu de ombros, o olhar fixo na filha. Que bom para ele. A notícia não lhe causou nenhuma emoção. A vida de Felipe era um programa de televisão que ela não assistia mais. E Patrícia? Perguntou Liza com uma curiosidade genuína, mas desapegada. Carla riu. Ah, essa é a melhor parte. Parece que o tal Ricardo Mendes a dispensou assim que o escândalo veio à tona. Ninguém no mercado queria se associar a ela. A última vez que ouviram falar dela, estava tentando vender bolsas de grife usadas online. O universo cobra, amiga. O universo sempre cobra. Liza sorriu. Um sorriso pequeno e sereno. Não havia prazer na queda de Patrícia. Apenas a confirmação de que vidas construídas sobre a areia movediça da mentira e da maldade não se sustentam. Seu olhar voltou para Evelyn, que agora se virava para ela, o rostinho iluminado pelo sol da tarde. O clímax silencioso de sua jornada aconteceu em um sábado ensolarado, algumas semanas depois. Era o aniversário de 2 anos de Evelyn. Liza organizou uma pequena festa no parque do bairro. Não era uma festa extravagante como as que Felipe daria, com pôneis e mágicos. Era uma festa com toalha xadrez no chão, sanduíches cortados em formato de estrela, bolo de chocolate feito por ela e seus amigos mais próximos. Dona Elvira estava lá, com seu ar de avó orgulhosa. Carla estava lá, organizando uma corrida de saco improvisada com as crianças da vizinhança. Felipe chegaria mais tarde para trazer o presente e passar um tempo com a filha, como haviam combinado. Liza estava sentada na toalha, observando a cena. Evelyn, com um vestidinho florido, estava de pé, segurando sua mão com força. Ela olhava para Carla, que a chamava do outro lado do gramado, com os braços abertos e um sorriso convidativo. E então, aconteceu. Evelyn soltou a mão de Liza. Hesitou por um segundo, o corpinho balançando em busca de equilíbrio. E então, ela deu um passo, depois outro, e mais outro. Passos trôpegos, instáveis, mas determinados. Ela caminhava sozinha, os bracinhos abertos em direção a Carla, um sorriso de pura conquista no rosto. O coração de Liza pareceu explodir. Lágrimas brotaram em seus olhos,
mas eram lágrimas da mais pura e cristalina felicidade. O mundo pareceu ficar em câmera lenta. Aquele pequeno ato de independência de sua filha era um espelho de sua própria jornada. Ela também havia soltado a mão que a prendia, encontrado o próprio equilíbrio e caminhado, com as próprias pernas, em direção à sua felicidade. Do outro lado do parque, perto do estacionamento, um sedã de luxo estava parado. Felipe havia chegado mais cedo. Ele viu tudo. Viu sua filha soltar a mão de Liza. Viu seus primeiros passos independentes. Viu a explosão de alegria no rosto de Liza, as lágrimas de felicidade que ela não tentou esconder. Viu Carla pegar Evelyn no colo em um abraço triunfante e Dona Elvira aplaudindo, o rosto enrugado brilhando de amor. Ele viu aquela pequena família, forjada não pelo sangue, mas pela escolha e pelo afeto, celebrando um milagre. E ele estava do lado de fora. Uma dor profunda, uma dor crônica que já se tornara sua companheira, se apossou dele. Ele amava aquela menina mais do que tudo no mundo. E ele nunca faria parte daquilo. Ele podia comprar os brinquedos mais caros, pagar as melhores escolas, mas jamais poderia comprar um lugar naquela toalha xadrez. Aquele tipo de alegria não estava à venda. Com o coração pesado, ele deu partida no carro e se afastou lentamente antes que o vissem. Ele deixaria seu presente na porta de casa mais tarde. Aquele momento pertencia a elas. Liza, depois de abraçar e beijar sua filha corajosa, sentou-se novamente, com Evelyn em seu colo. Olhou para o céu azul, para as árvores, para os rostos sorridentes de seus amigos. O barulho do carro de luxo se afastando foi um som distante que mal registrou. Ela sentiu uma paz tão profunda, tão completa, que preencheu todos os espaços vazios que um dia existiram em sua alma. O verdadeiro final feliz, ela entendeu naquele instante, não era o príncipe voltando para resgatar a donzela. Não era a vingança contra os vilões ou a reconquista de um amor perdido. O verdadeiro final feliz era descobrir que a donzela nunca precisou de resgate. Ela só precisava descobrir a rainha que sempre existiu dentro de si mesma. Era descobrir que ela era inteira, não porque alguém a completava, mas porque ela se bastava. Era olhar para a sua vida, pequena e imperfeita, mas construída por suas próprias mãos, e saber, sem sombra de dúvida, que ela estava em casa. E assim, termina a jornada de Liza aqui no nosso canal. E aí, o que você achou da força que ela encontrou? A história de superação da Liza te emocionou? Se a reviravolta dela te inspirou e você acredita que a verdadeira felicidade vem de dentro, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para não perder mais nenhuma narrativa sobre recomeços e superação. Seu like também mostra para a gente que histórias de mulheres fortes como a Liza são as que mais tocam vocês. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.